para cruzar esse portal de luz. Não é preciso nada especial, só a sincera sede de aprender. Olá, amigos, aqui é o Marco Gandra, iniciando mais um episódio aqui com Kaique Assunção e Emanuel Lemos. Vamos falar sobre as obras históricas de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. E hoje vamos falar sobre o 50 anos depois. Vai ser um episódio bem diferente, porque até hoje a gente não falou desse livro. E nós temos muita coisa interessante para conversar. Então vamos para as apresentações. Olá, amigos, aqui é Lívia Dias. Olá, mais uma vez com vocês, Kaique Assunção. Olá, companheiros, fala Nuno Emanuel. Aqui é o Ulisses Marota, pessoal. Maravilha, vamos então para a nossa leitura de e-mails e recados. Eu tenho uma dúvida dessa lista, mas eu não sei se vai ser possível. Leitura de e-mails. Olá pessoal, aqui é a Júlia Maciel e temos alguns recados para vocês. Fiquem atentos, em breve faremos o nosso passeio anual a Pedro Leopoldo. Aguardem novas informações. Para saber mais sobre o portal, acesse o nosso blog www.portalsaber.org ou a nossa fanpage no Facebook www.facebook.com/portalsaber.org. Olá, amigos, aqui é o Lucas Maciel. Estamos recebendo solicitações para transmitir os episódios do Pode Saber em rádios. Informamos que sim, os episódios podem ser transmitidos respeitando duas regras: que o episódio seja transmitido em sua íntegra e que antes e após a transmissão informe que esse episódio é um trabalho do Portal Saber e, se desejar conhecer o trabalho, basta acessar www.portalsaber.org. Um ótimo episódio para todos! Muito bem. Vamos iniciando então o nosso episódio, e esse episódio vai ser um episódio realmente aí de estreia de uma nova série da linha histórica de Emmanuel, porque até então nós não falamos ainda do livro 50 anos depois. Kaique, esse livro é um livro bem interessante e tem uma ligação profunda com o livro que nós já estamos trabalhando há algum tempo com você, que é o de há 2000 anos, não é mesmo? Exatamente, 50 anos depois, é o livro sequência de há 2000 anos, foi recebido em 1939, 40, por Chico Xavier, e ali nós temos uma continuação, segundo ele mesmo declara, das lutas do antigo senador Públio Lentulus, que agora reencarna, poucos anos depois, na verdade, em torno de 5, 6 anos depois, ele reencarna como escravo na história. Então, quando o livro começa no ano 131, o Nestório já é um escravo de aproximadamente 45 anos, um escravo nascido em Éfeso, descendente de judeus que fugiram de Israel, da atual Israel, exatamente por causa da primeira Revolução Judaica, só que é um escravo já desde o início ligado ao cristianismo, né? Então, nós temos ali, observando, através da lei de causa e efeito, através da reencarnação desse espírito, a gente tem muita coisa interessante que a gente pode comparar de situações, de dificuldades que ele criou em encarnação pretérita, principalmente como senador Públio Lentulus, e ali, como na história, ele está vivenciando, ele está resgatando exatamente isso. É muito interessante. Agora, você comentou uma coisa que me lembrou, e que nós vemos isso muito em palestras espíritas,
Muitos falam que a encarnação de Públio Lentulus ocorreu 50 anos depois. Não, a história começa 50 anos depois. Isso que é interessante, a gente tem que estar com isso bem em mente, porque isso é um equívoco que muitas das vezes a gente vê no movimento espírita, não é mesmo? É, porque se ele já tem 45 anos no ano 131, ele desencarnou no ano 79. Então, ele reencarnou lá pelo ano 85, 86, por aí. É muito interessante isso para a gente ter uma visão. Às vezes a gente sai falando algumas coisas e com uma bobagemzinha dessa nós somos colocados em xeque nas nossas conversas, nas nossas palestras, e é uma coisa bem oportuna, né? 50 anos depois do início, né? Tem um hiato aí de 50 anos depois. Então nós temos aí, então, Públio Lentulus resgatando, vivenciando uma situação já mais complicada, né? Uma situação diferente daquela que ele viveu nas últimas encarnações, como um grande... Sempre como políticos, como né? um grande político romano, não só no episódio que a gente vê no Há 2000 anos, mas até no Há 2000 anos a gente vê que ele já era a reencarnação do avô. Bisavô. Do bisavô, exatamente. Então aí a gente vê que realmente ele tinha uma longa história como uma pessoa realmente aí da política, ou do cume, né, da política romana. E nessa história, como que a gente pode estar observando essa encarnação de Emmanuel? Bem, falando a princípio das questões espíritas, é um espírito que está começando a regeneração dele, né? Muito consciente, a inteligência e a cultura que ele desenvolveu ao longo dos séculos ele não apaga, é um escravo extremamente culto, que faz tudo pelo conhecimento, muito consciente, porém, pelo que ele fala, inconformado com a situação dele, né? Ele trazia no semblante um certo inconformismo. O orgulho que ele carregou ao longo dos séculos ele também não apaga da mente enquanto escravo, profundamente ligado à história, à cultura, às tradições romanas, também ele assinala isso muito bem no livro, porém um escravo que entende a mensagem cristã e que, de certa maneira, procura vivenciar esse evangelho, né? E teve a oportunidade de viver na infância com João Evangelista. Maravilha. Acho que eu dei um nó na cabeça de algumas pessoas agora que estão ouvindo o nosso episódio pela primeira vez e está iniciando no Espiritismo, porque nós falamos de Públio Lentulus, depois do escravo Nestório, e eu falei Emmanuel. Nós estamos falando da mesma entidade, do mesmo espírito. Para quem não está familiarizado, nós estamos falando da trajetória espiritual, a trajetória aí de reencarnações do espírito que conduziu os trabalhos de psicografia do nosso querido Chico Xavier. Exatamente. Maravilha. E que mais que a gente pode estar comentando sobre esse livro? Falando, né, das questões do Públio Lentulus, primeiro o valor que ele não deu à esposa dele, a Lívia, e ele perde a esposa prematuramente, nos 50 anos depois. O escravo, as pessoas que direto ou indiretamente ele escravizou, um deles indiretamente, Saúde de Horas, que é um personagem do Há 2000 anos, e nesse livro ele tem um filho escravizado, ele mesmo depois vai se tornar escravo. Os romanos na antiguidade não faziam nada, tudo eles dependiam de escravo. Até para a higiene pessoal, muitas vezes eram os escravos que faziam, tipo até amarrar cadarço, essas coisas. Então vocês percebem que eles eram muito dependentes dos escravos e agora nessa situação que ele vem como escravo. Outro detalhe que eu percebi, além dessa questão do filho ser escravizado, é a profunda ligação que ele sente com Jesus, né? Ele fala, numa pregação que ele faz, cristã, às vezes parece que eu contemplo em Nazaré, em Cesaré, em Betsaida. É muito interessante que aquele encontro que ele teve rapidamente com Jesus, no Há 2000 anos, não se apagou da mente dele, né? Deixou vestígios muito fortes. E nos 50 anos depois ele é contratado como professor, digamos assim, das filhas de um nobre romano, Euvídia e Célia. A Célia, inclusive, é a personagem principal do livro. O que vem a ser isso? Ele era um pedagogo, é o nome mais comum no latim. Os romanos ricos, eles não educavam diretamente seus filhos, eles supervisionavam a educação. Então, quando você tem ali uma sociedade de escravos para tudo, para se fazer de tudo, até mesmo para professor, para cuidar de seus filhos, você tem um escravo, uma escrava. Então, assim que essa criança nascia, ela recebia os cuidados da nutriz e nutridor. Nutridor também seria chamado de pedagogo. A nutriz, muitas vezes, é a ama de leite, que vai dar mamar a criança, vai cuidar da criança, e o nutridor é exatamente aquele cara que vai ser o pedagogo. É basicamente um pai, uma mãe do dia a dia, né? E são essas duas figuras escravas
que vão estar cuidando da criança, né? Os pais, eles só vão encontrar os filhos à noite para as convenções sociais, para as festas e tal. Então, na verdade, o Nestório, ele não é um mero professor, ele é, na verdade, a pessoa que está preparando a Elvídia e a Célia para a vida. Nós já conversamos muito aqui que hoje em dia está mais ou menos parecido com isso, viu, Kaique? As pessoas estão deixando as crianças nas escolinhas e Pois só é. tendo contato com elas nos momentos realmente sociais. E muitas das vezes isso gera um transtorno muito grande para as crianças. Claro, claro. Não é mesmo, Lívia? É isso mesmo, Gandra, que a gente mais vê hoje em dia. Muitas vezes as crianças são... Eu falo que são as creches de menino rico, as escolas, né? As escolinhas. Porque tem menino que fica 12 horas mesmo, né? Fica, e as crianças não gostam muito não. Como professor, observa algumas coisas assim. Então isso não é uma novidade, isso já tínhamos na sociedade romana Sim, antiga. na sociedade romana isso já existia, né? Ele é uma espécie de pai, digamos assim, da Elvídia e da Célia. O Elvídio com certeza só via a filha às noites e durante o dia, ele que estava preparando para a vida. Ensinando gramática, ensinando história romana, ensinando tudo que ela precisava para ser elas, né? Para serem boas companheiras, boas mães, que não tinha também muito interesse das meninas avançarem nos estudos, né? Desde que ela soubesse ler e escrever em grego. Ele era grego. Essa era uma predileção dos romanos por escravos gregos, porque a Grécia, a língua grega, era a língua culta. Todo romano devia saber ler e escrever latim e grego, né? Latim era a língua pátria. Então, na verdade, ele está fazendo, às vezes, dessa consciência das duas, né? Ele, na verdade, não foi o professor delas, o pedagogo delas desde a infância. Na verdade, ele só pegou esse período final. O que aconteceu com esse outro pedagogo, não sabemos, o livro não destaca. Tanto é que ele passa 1 ano, 2, no máximo, como professor, o pedagogo de ambas, né? A Elvídia já está sendo, inclusive, preparada para casar, a Célia não. Então, basicamente é isso. Está preparando ali história romana, noções básicas, o lar, administração do lar, dentro da moral romana, para elas seguirem bem à risca o papel de boas esposas, só. Interessante é que falar no livro, né, que o Nestório já era cristão, mas ele respeita e não toca nesse assunto em momento algum com elas, não é? Ah, não, de maneira alguma. Primeiro porque a criança era proibida, né? Então ele ia sofrer muito, ele sabia que o Elvídio não partilhava dessa crença, né? A família do Elvídio Lúcius era toda tradicionalista, a tradição romana de politeísmo, da crença em vários deuses, né? Apesar da Célia ser cristã, ele tomar conhecimento disso, ele respeita isso até o fim, até porque não era o papel dele, ele não tinha que fazer isso, né? E ele também se torna uma figura que é um liberto, né? O que vem a ser esse liberto? Aí tem uma questão interessante, que com certeza o livro adapta o nome. A partir do momento que ele se tornou um escravo liberto, ele fazia parte da família, não é? A gente tem muito em conta aquela escravidão africana, brasileira, era muito diferente. Os escravos da Roma Antiga não eram tão maltratados assim, exceto se você trabalhasse nas minas, em lugares muito específicos, tá? Mas no dia a dia... normalmente esse tipo de escravo já era criminoso mesmo, né? Não, a origem podia ser ou não. Pode ter sido alguém capturado na guerra. Já existia também tráfico de escravos, por exemplo. O Saúl de Gióras é um exemplo disso que existia na Roma Antiga, que ele não podia ser escravizado, e foi. Entendeu? Inventaram um crime qualquer para ele, qualquer coisa. Mas não, a gente também não sabe qual o motivo que levou na história a ser escravizado, porque ele nasceu como homem livre. Está no livro. Também não sabemos. Talvez tenha feito parte desse tráfico humano que existia na época. Eu acho que eu não me fiz entender bem. Esses escravos que estão em Minas, estão num trabalho mais árduo, que eu entendia que eram escravos realmente que vinham aí de um crime, alguma coisa. Não necessariamente. Não tinha Eles precisavam essa de mão de obra, alguém comprava, determinados também, a agricultura também trabalhava-se muito. Mas no dia a dia eles não eram tão maltratados quanto a gente tem essa visão da escravidão negra no Brasil, que foi uma coisa muito mais forte, né? Claro que se eles cometessem algum crime, os donos poderiam matá-los, poderiam castigá-los e ponto final. E mesmo assim, durante um tempo no Império, acho que já no 2º século existia isso, 3º eu tenho certeza, e foram proibidos. Não pode matar o seu escravo sem motivo, não é assim, né? Há uma série de leis que amparam o escravo. O escravo, por exemplo, o africano no Brasil, ele não era considerado gente. Na Roma Antiga era gente. Pessoas que caíram na desgraça de serem escravizadas. Ponto final.
Agora, até mesmo o escravo, seja escravo liberto, eles faziam parte da família, da gens romana. São membros da família inferiores, são, claro, mas são membros da família. Quando Nestório foi liberto, ele se tornou um escravo liberto, aí tem umas coisas interessantes que o livro não assinala, né, mas que fazem parte. Primeiro, ele andava com uma espécie de barrete na cabeça, um chapéuzinho, tipo um barrete frígio, para identificar a condição de liberto. Ele ganhou até a cidadania romana, mas só os descendentes dele é que poderiam gozar dessa condição, não ele tanto. E a terceira questão, o nome dele mudou, porque quando você ganhava a liberdade, você adquiria o nome do seu senhor. No caso ali, o nome gentílico, gens, né, o nome romano, efetivamente, é o nome da família, o nome da gens, que se remete aí às tribos que fundaram Roma ou que vieram um pouco depois. Então, a gens daquela família é a gens Elvídio. Elvídio não é um nome, é o sobrenome da família. Emanuel, quando ele adapta, ele simplesmente não cita o nome primário do Elvídio Lúcio, entendeu? Então é a gens Elvídia. Tá ali, Neio Lúcio é um Elvídio. Elvídio Lúcio é um Elvídio. Os filhos do Neio Lúcio que são citados ali são filhas. Todos são da gens Elvídia. Então o Nestório também se tornou um Elvídio. Então geralmente ele colocava o nome do patrão com um nome, um terceiro, quarto nome, que fizesse ele lembrar da origem dele. Podia ser da terra que ele morava, podia ser até o nome dele, uma flexão, vamos dizer assim. Por exemplo, o Flávio Joséfo, que nós citamos anteriormente, ele ganhou o sobrenome da família Flávio, o nome dele era José, aí ele se tornou Joséfo. Entendeu? Olha aí essa questão. O cara foi adotado pela família Flávia e ele ganhou o nome dos Flávios sem perder o nome dele, porém flexionado. Então, o Nestório com certeza é um Elvídio também. Mas Emanuel, para evitar qualquer confusão, ele adapta os nomes, sem dúvida alguma, porque aquilo ali já era confuso, a nomenclatura romana já era confusa para eles, imagina para a gente, né? Então, nitidamente, ele adapta esses nomes. E é um escravo, como eu falei, muito sábio, que chegando em Roma, ele se depara com uma cidade que ele já gostava, já amava, já tinha vivido, toma contato com o cristianismo da época, chegando mesmo a fazer pregações, né? Chegando mesmo a fazer pregações. Agora, o que era esse cristianismo na época e o que era a época dos 50 anos depois? A época do há 2000 anos, Roma ainda estava chegando ao auge do seu poder. A época do há 2000 anos é uma época de muita luta política entre o Senado e os imperadores, né? Nós temos ali, em boa parte do há 2000 anos, a dinastia Júlio-Claudiana. Todos são descendentes do imperador Augusto. Então são Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Principalmente Tibério teve problemas com o Senado, Cláudio não. Mas Calígula e Tibério tiveram 1000 problemas. Então é uma época de muita luta política, porque os imperadores queriam se sobrepor ao Senado e esse Senado não queria aceitar. Então você tem realmente ali uma confusão política durante quase todo o primeiro século. Depois que Nero vem a ser assassinado, há um vácuo de poder, que é o ano dos 4 imperadores, Galba, Otto e Vitélio, que lutam entre si. Depois alguma estabilidade na época dos imperadores flavianos. Mas mesmo assim, o Vespasiano governou pouco, Tito governou menos ainda, a época que terminou há 2000 anos, com a erupção do vulcão Vesúvio, e logo depois quem vai assumir vai ser o Domiciano, que foi um novo Nero. Então, diante de um século de luta, de guerra civil, de disputa entre Senado e imperadores, e os imperadores muitas vezes até arranjando crimes, acusando os senadores de crimes para confiscar os bens deles, né? Isso era muito comum. Quando Domiciano ele foi retirado do poder e assassinado, eles deram basta. Basta, agora a gente precisa mudar tudo. Então a época dos 50 anos depois, do segundo século, é conhecido como a era dos 5 bons imperadores. É um período mais próspero e pacífico que o mar Mediterrâneo já teve. É o período mais próspero e pacífico, inclusive do Império Romano. O comércio internacional chegou ao auge, os problemas são mínimos se comparados aos de outras épocas, tanto anteriores quanto posteriores. Então, efetivamente é uma época muito pacífica, né? Os bons imperadores são Nerva, que adotou Trajano, que era um grande conquistador espanhol, como filho. Trajano foi o último grande conquistador do Império Romano, conquistou a atual Iraque, e também a Romênia.
Aí depois vem o Adriano. O Adriano ele se preocupou não mais em expandir as fronteiras, mas proteger as terras do Império Romano. 50 anos depois se passa exatamente na época do Imperador Adriano. Boa parte dos personagens nasceu na época do Trajano e viveu na época do Trajano, mas Emanuel deixa isso de lado. De maneira que a história a narrativa começa na época do Adriano. E depois que o Adriano saiu do poder, nós temos um dos maiores imperadores de Roma, e é engraçado que é um dos menos comentados, né? Que é o Antonino Pio, piedoso, vem do latim, piedoso. A gente sabe muito pouco sobre o reinado dele, e os 50 anos depois termina exatamente na época do Antonino Pio. E aí depois nós vamos ter ainda o Marco Aurélio, que é quando os problemas de Roma começam, a peste que vem do Oriente, as invasões bárbaras, crise econômica, que depois o imperador Marco Aurélio vai ser sucedido pelo Cômodos e, na essência, está muito bem passado no filme Gladiador do ano 2000, né? Mas voltando no tempo, nós temos aí então um período espacial nos 50 anos depois que vai da época do Trajano até a época do Antonino Pio, que é quando a história termina. É um período próspero, pacífico, os problemas são mínimos, não são grandes problemas, o comércio internacional está avançando, as fronteiras estão bem protegidas, a cultura está sendo expandida, o Adriano se preocupou principalmente em expandir a cultura grega. Então é o auge do Império Romano, a época em que 50 anos depois se passa. Maravilha. Eu acho muito interessante essa nossa conversa porque ela traz para o ouvinte uma perspectiva geral do que está passando naquele instante. Isso permite, então, que a gente faça uma reflexão realmente mais concisa e não fique apenas num romance histórico. Não é mesmo? Pois é, e muitas das coisas, Emanuel, não interessa, né? Eu sei, porque eu estudo e tal, mas é uma época muito próspera e pacífica. Os problemas que eles estão enfrentando ali são a expansão do cristianismo, que também não é uma grande preocupação do Império Romano no momento. Depois é que o cristianismo vai ser culpado de todos os problemas, mas isso é a época de haver Cristo, não é o período estudado agora. Temos aí uma segunda e uma terceira revolta judaica, né? A primeira revolta é a que está assinalada há 2000 anos. Os judeus tentaram se libertar mesmo do domínio romano, né? Exatamente, não conseguiram, Jerusalém foi destruída. Na época do Trajano nós tivemos uma nova revolução, mas nós vamos passar direto porque não nos interessa. E na época dos 50 anos depois, exatamente a época que os 50 anos depois está começando, tivemos uma terceira revolução judaica, que foi a última. Essa foi, inclusive, a que iniciou a diáspora dos judeus pelo mundo, que Adriano mandou destruir o lugar local e os judeus foram proibidos de pisar de novo em Israel. Então eles foram buscar colônias, morada em outros países do mundo e só puderam retornar em 1948, com a criação do Estado de Israel pela ONU. Só. Que é exatamente aquela revolta que está começando. Veja bem, não se sabe tanto sobre essa revolta. Quando ela começou, anos 130, 131, é um pouco confuso. Uma das coisas que iniciou a revolta foi o desejo do imperador Adriano, isso está no livro, de transformar a Jerusalém destruída, reerguer Jerusalém sob o nome de Hélia Capitolina, em honra aos deuses romanos, ali onde ficava o templo dos judeus, colocar um templo em honra aos deuses romanos. Então isso tudo mexeu muito com a nacionalidade judaica, com o espírito patriótico judaico. Poxa vida, sem dúvida nenhuma, um povo que tem uma presença tão grande da sua cultura, e aí a cultura está ligado à religião, é uma ofensa grande. Terrível, né? Outros fatores também estão ligados, com certeza, ranço da primeira e da segunda revolução judaica, isso é fora de dúvida. Mas o atrito começou quando um judeu, um sacerdote, reconheceu o Simão Bar Coziba como o Messias dos judeus, né? Então eles partiram para a guerra. Houve todo um esforço para vencer os romanos, não foi fácil, mas essa revolta termina lá pelo ano 135, 136, não foi fácil não. E finalmente depois Jerusalém foi erguida sob o nome de Hélia Capitolina. E aí sim, ela seguiu o mesmo planejamento das cidades romanas, que a gente já falou aqui, tipo um tabuleiro de xadrez, você estabelece o cardo máximo, os decumanos, e daí você transforma Jerusalém numa cidade, repito, romana. E até hoje, apesar de Jerusalém ter sido destruída e reconstruída várias vezes, em linhas gerais ainda tem influência da Jerusalém idealizada por Adriano. Claro, os edifícios não são os mesmos, mas em linhas gerais, os limites... Os traçados da cidade. Os traçados, ainda tem uma parte da rua atual, que é parte do cardo máximo.
Enfim, né, os edifícios não são mais os mesmos. A Roma do Adriano está ali no subsolo, porque também já foi destruída e reconstruída, repetíamos várias vezes, mas em linhas gerais ainda é a Jerusalém do imperador Adriano. Ainda é essa Jerusalém. E essa revolta, repito, ela não terminou quando o livro está começando. Ela está começando junto com o livro, depois o livro tira essa revolta de destaque e ela vai se prolongar durante alguns anos. Roma venceu, como eu falei, mas foi complicado, foi muito complicado. Entendo. Você comentou conosco que o cristianismo ainda era uma seita, talvez, podemos dizer assim, que estava iniciando. Né? Mal vista pelo Estado. Mal vista, né? E que não era nem universal, ela havia na cidade e no campo não tinha nada, né? O campo era totalmente pagão, no sentido cristão. O que você pode nos dizer desse momento cristão, dessa efervescência, desse início que o cristianismo teve? Pois é, antes de mais nada, realmente, o cristianismo, na época do Império Romano, ela era uma crença muito mais urbana do que campestre, né? Da zona rural. Ela tinha muito mais penetração nas cidades do que nos campos. Vamos lá. O que era esse cristianismo, assim, em termos históricos? A gente tende a mistificar muito, até porque nós somos herdeiros dessa tradição cristã, então a gente fala dos heróis, das lutas, dos mártires cristãos, e há um certo exagero em torno disso. Primeiro, não é uma batalha do bem contra o mal. Isso está presente há 2000 anos e 50 anos depois também. Não é uma batalha do bem contra o mal, até porque os romanos do primeiro e segundo século eles não tinham conceito de bem e de mal como nós temos. Eles tinham conceito de ordem pública. Tudo que afrontasse a ordem pública, a civilização, devia ser eliminado, devia ser extirpado. Então, se um povo fez uma revolta e está ameaçando a ordem pública de parte do Império Romano, mata todo mundo, mesmo bebê. Ponto final. Porque está ameaçando a ordem pública. Percebam que essa questão de piedade está muito aquém, isso não existe. A ordem pública, a civilização, lutando contra a barbárie, que os romanos tinham pavor da barbárie, é o que está predominando nesse momento. Então a gente já tem que mudar a visão de que os romanos eles eram maus, era a batalha do bem contra o mal. Não é uma batalha do bem contra o mal de maneira alguma. Os romanos, dentro do que nós estamos falando, eles estavam certos, eles estavam defendendo uma seita que ameaçava a ordem. E de fato ameaçava a ordem romana, era de certa maneira incompatível com a ordem romana. Com a situação atual, né? O status quo, como dizer. Sim, Roma era muito hierarquizada. Então existia a classe política dominante e a classe dominada. Por que aquela classe é dominante? Porque os deuses assim quiseram. Todos os cataclismos, os desastres, as derrotas nas guerras, tudo que falasse contra Roma, que atingisse Roma de uma maneira ruim, como eu falei agora, dei alguns exemplos, tudo isso era colocado na conta dos deuses, a ira dos deuses. Então nós temos que oferecer sacrifícios em honra aos deuses para aplacar a fúria dos deuses, tá? Mas o principal, eu sou um patrício romano porque os deuses assim quiseram. É uma questão de controle social também muito interessante, porque eu tenho a impressão que muitos desses romanos ricos, eles não acreditavam em deuses, tá? Há muitos historiadores que falam sobre isso, que um romano bem nascido não acreditava nos deuses. Acreditava até em forças superiores, mas toda essa questão de mitologia grega, isso daí caía por terra, eles não acreditavam. Mas era um ateísmo sistêmico ou ele acreditava em uma outra coisa que não fazia sentido naquela situação? Excelente pergunta. Existiam sim os ateus, como existiam os romanos que acreditavam em forças divinas que presidiam o universo, mas que eles não desenvolviam muito bem. O que eles não acreditavam era na mitologia grega. Para eles era historinha tola, entendeu? Então a gente não pode levar isso muito longe, porque um romano bem nascido, bem educado, não acreditava nessas historinhas da mitologia grega. Kaique, posso fazer uma parte aqui? Claro. Eu estava lembrando aqui da Vanessa Ancelone, que já veio até falar aqui conosco, né? Da Kardec Radio Americana. E ela falou uma frase muito interessante, que ela falou assim, olha, antes de sermos anjos, temos que ser humanos, né? Sim. E eu vejo como que essas culturas, elas vêm milenarmente dentro de nós, né? Sim. Então, isso faz com que nós sejamos menos humanos, porque essas culturas que nós carregamos nos fazem seres, às vezes, mais físicos, políticos, ou seres conduzidos socialmente e menos humanos, né? Então, nós temos que dar o primeiro passo de nos tornarmos mais humanos, enxergarmos todos como irmãos, né? Como uma humanidade só, antes de querermos alcançar a angelitude.
Porque nós vemos carregando essas cargas aí milenarmente. Não, com certeza, milenarmente. E eu tenho a impressão que por trás de todas essas crenças da antiguidade está o ser humano querendo poder e justificar as suas atitudes ruins, violentas. Tá? E nós trazemos essa carga que vem às vezes de períodos romanos, de católicos, de todos, e vamos carregando isso dentro de nós. E uma vez eu fiz um comentário com o professor, nós somos muito mais, às vezes, para Saulo do que para Paulo ainda. Com certeza. Né? E muitas vezes, por nos dizermos espíritas cristãos, já achamos que nós estamos mais para Paulo. Mas ainda eu não nos considero, não, pelo menos a mim, muito não, Paulo ainda não, muito mais para Saulo ainda, né? Exatamente. Né? A vida às vezes nos surpreende. Exatamente. As nossas atitudes nos surpreendem. Então, dentro desse mundo hierarquizado, dominado por deuses que eram os deuses do poder, do orgulho e da vaidade, numa época em que a honra falava muito alto, a honra familiar, a honra pública, você tem, vamos dizer assim, uma nova divindade que nasceu em Israel, na antiga Judéia. Um judeu camponês do primeiro século, de uma província que não tinha importância, herdeiro de crenças que os romanos escarneciam. Há uma história interessante, né, que quando Herodes visitou Roma, foi proibido, acho que foi Júlio César, Marco Antônio, proibido de debochar das crenças judaicas. Então, aquilo para os romanos era engraçado, aquela história do Deus único, aquilo não entrava na cabeça deles, né? Então, no meio daquilo dali, vem um judeu que se diz rei e que diz: os aflitos são bem-aventurados, os pobres vão entrar no reino de Deus, ai de vós ricos, olha, só existe um Deus todo-poderoso, vocês têm que perdoar o inimigo. Isso não entrava na cabeça do romano de jeito nenhum. Por quê? Como assim vou perdoar o inimigo? Porque ele já tinha um conceito de que existiam canalhas na sociedade, gente que rouba, que mata, que estupra. Então, veja bem como eles raciocinavam. Se eu perdoar os meus algozes, aquele cara que está roubando, que está matando, eu, consequentemente, vou estar me abaixando. E eles vão continuar de pé fazendo as mesmas coisas na sociedade. Então, perdão é um defeito de caráter dentro das práticas, dentro da ideologia romana. Eu vou e tomo uma conduta tão cruel quanto. Exato, para manter o controle, mas para manter o descontrole da crueldade, do comportamento desregrado, eu vou e tomo um comportamento tão desumano quanto. Exatamente. Isso é o que eu vejo na sociedade até hoje. Pena de morte, né, que os romanos já tinham. Uma vez conversando com uma pessoa que mora nos Estados Unidos há muitos anos, que se tornou quase um americano, eu falei assim, gente, com todo respeito, assim, a proteção que a América faz ao mundo, né, mas as guerras, eu falei assim, essa questão lá no Oriente Médio, isso é terrível, né? Porque o brasileiro não tem essa cultura da guerra, graças a Deus. Graças acho a que Deus. Os espíritos que vieram para cá, né? Nós estamos cansados disso, né? Com certeza. Então, quando eu falei disso, eu falei, não, mas eles são muito cruéis lá. Você não sabe o que eles fazem com os filhos deles. Vocês não sabem o que eles fazem com os... Eu falei, mas então vocês vão lá e fazem igual com eles. E, na verdade, os Estados Unidos, a base dos Estados Unidos é baseada tudo na cultura greco-romana. Exatamente. Né? Eu falei, mas aí vocês vão e tem o mesmo comportamento os matando. A atitude, na verdade, é a mesma, né? Então, é isso que o cristianismo vem quebrar, todos esses paradigmas culturais. Sim. Que é difícil, porque essas culturas arraigadas dentro de nós fazem com que tenhamos pavor do cristianismo verdadeiro. Exatamente. De qualquer maneira, a gente está contribuindo para desmistificar. Não é a luta do bem contra o mal. Os romanos, eles estavam certos dentro do sistema deles. Não, e os outros povos também tinham seus erros graves. Claro. Mas o cristianismo vem ajudar em todos os lados, né? E mais ainda, você ter um carpinteiro do primeiro século que foi crucificado, que era um dos piores formas de se morrer na Roma Antiga, era coisa de revoltoso, de gente da pior qualidade. Você ter um cara que foi crucificado dessa maneira, demonstrando que era da mais baixo nível da sociedade, divinizá-lo, é uma quebra de hierarquia terrível dentro do sistema romano. Isso é uma revolução muito grande, não dá para aceitar. O que a gente está tentando fazer é que as pessoas tentem se sentir como um romano do primeiro século. Não era questão de maldade, era questão de que estava realmente afrontando o mundo deles. Na verdade, eu acho que ainda é isso hoje. Com certeza. Só que nós aceitamos o Cristo romano, que é o Cristo católico, né? Concordo e assino embaixo. Que é o Cristo do padrão católico, do comportamento estabelecido, das regras estabelecidas pela ordem da igreja. Esse Jesus do tempo de ouro cheio de milagres, é o Jesus que a gente ainda aceita. Mas o Jesus da simplicidade, da misericórdia,
com a coroa de espinho e sendo quando Allan crucificado, nós ainda não aceitamos, não. Não aceitamos. Allan Kardec colocou que a base do evangelho é a caridade e a humildade, já mostra aí a grande dificuldade que a gente tem para sequer entrar na essência do evangelho, que é isso o tempo todo, né? Humildade e caridade benevolente e beneficente. Ô, Kaique, uma pergunta justamente veio ao encontro da minha dúvida, o que a Lívia acabou de falar. Qual era a percepção que esse cristianismo emergente tinha de Jesus? Ele tinha essa visão divina que a tradição católica romana, ou ainda não tinha essa visão divina nesse instante? Excelente pergunta, muito polêmica. Não existia um cristianismo, tá? O cristianismo dos primeiros séculos não era o cristianismo católico ou o cristianismo de Jerusalém ou o cristianismo de Antioquia. Cada população ou cada comunidade tinha a sua percepção do Cristo. Ponto. Por isso mesmo que circulou no mundo antigo mais de 100 evangelhos. Alguns deles, inclusive, são gnósticos, alguns são chegados muito próximos ao espiritismo, outros não. Então vocês percebam que já era uma preocupação dos apóstolos, né? Quando eles desaparecessem, o que ia acontecer com o cristianismo? Cada um falou o que quis. É o cristianismo primitivo, mas já no segundo século, principalmente no terceiro, começa muita briga teológica entre eles. Cristo, qual é a natureza do Cristo? Umas questões até meio tolas, de que Jesus é Deus, não é? Sabe, questões meramente teológicas que não tem muito a ver. Mas ainda assim é o cristianismo primitivo, da humildade, que tinha alguma consciência de que tinha que renovar o mundo. Agora, o segundo século principalmente é um momento confuso na história na minha opinião, na história do cristianismo. Por quê? Jesus anunciou o reino de Deus, certo? Preparem o reino de Deus, que o reino de Deus está vindo. Então, os primeiros cristãos, eles esperavam um fim do mundo para muito próximo, que não aconteceu. Então, existe aí no cristianismo primitivo momentos de retrocesso e momentos de expansão. Retrocesso e expansão. Porque muitas dessas pessoas foram realmente desiludindo, porque as pessoas já eram imediatistas, queriam esse mundo de regeneração que a gente ainda espera. Né? Nessa época era imediatista, hoje não. Hoje até mais, mas hoje as pessoas não esperam isso para tão imediato quanto naquela época. É a doutrina, acho que é escatológica. Eles esperavam o fim do mundo para muito próximo e viviam dessa maneira. Então, quando chega ao segundo século, o mundo não tinha acabado, Roma continuava no poder, as injustiças, as violências continuavam, os políticos corruptos, tal qual a atualidade. Então, há ali meio que uma questão de mudança de identidade do cristianismo, porque aquela coisa imediata não aconteceu e talvez não fosse acontecer. Então é muito complicado a gente falar do cristianismo, porque a gente tem nesse momento aí os cristianismos. Que claro, Constantino veio para sua régua, né? E mesmo assim não fez um excelente trabalho não, porque as heresias continuaram por mais alguns séculos, como se chama, né? Mas assim, com certeza eles tinham consciência do trabalho renovador que eles... Sim, com certeza, de renovação do mundo, fora de dúvida. É um cristianismo muito mais humilde do que na atualidade, com certeza. É um cristianismo que tem consciência ainda de ajuda social, de serviço social, com certeza. É esse cristianismo, mas ao mesmo tempo a gente já vê alguns dos líderes cristãos brigando entre si, perdidos em questões teológicas. Do final do primeiro século para lá a gente já começa a encontrar isso, ao mesmo tempo em que hoje nós temos 4 evangelhos, as cartas de Paulo, nós temos as outras epístolas, né? Pedro, eles tinham muito mais, que algumas delas podem ser autênticas, outras não. Só para citar que chegou até nós temos mais ou menos 100 evangelhos. Cada um tem a sua visão. Alguns falam absurdos, já tive a oportunidade de ver alguns. Alguns falam absurdos, outros são muito interessantes. Sim, na verdade, podem até ter influenciado a formação dos evangelhos que nós temos como autênticos. Mateus, os canônicos, Marcos, Lucas, né? Isso, exatamente. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas mesmo assim, é um cristianismo primitivo. É um cristianismo ainda muito mais humano do que o que viria a seguir. Ainda não é a Igreja Católica. Repito, a Igreja de Roma estava em formação. Como as comunidades cristãs, elas estão ainda em formação, estão se desenvolvendo com seus problemas locais. Na verdade, não existia ainda nesse momento, como não existe no primeiro século, na época de há 2000 anos, uma perseguição universal ao cristianismo. Os políticos romanos das cidades, eles tinham uma ampla autonomia administrativa. Então, se há perseguição ao cristianismo, isso se deve à iniciativa local. Perseguição universal ao cristianismo só vem no terceiro século, com Décio, imperador da época do Ave Cristo, que é narrado em Ave Cristo. Depois vem o Diocleciano e o Galério, mas aí é outra história.
Então, assim, se o imperador A ou B decidiu perseguir o cristianismo, isso fica muito mais restrito à esfera da cidade de Roma, entendeu? Mas não é uma perseguição, não existe perseguição universal na época do Nero. Bastava você fugir de Roma e ir para um local mais pacífico que não te acontecia nada. Então essa visão divina de Jesus, ela não era universal, mas ela era algo assim mais constante? Ou você acha que pelo seu estudo isso era meio a meio ou nem era assim? Dependia da comunidade. Alguns tendiam a divinizar demais Jesus, outras nem tanto. Algumas comunidades primitivas o casaram com Maria Madalena e disseram que ele teve filhos. E qual é a verdade? E aí? Então é muito confuso, são muitas correntes e muitos pensamentos diversos. Alguns deles, inclusive, acreditavam em reencarnação e vêm muito próximos ao espiritismo. É um erro que o espírita comete quando fala, não, porque o cristianismo primitivo acreditava em reencarnação, isso foi proibido. De fato, reencarnação fazia parte do mundo antigo. Parece que Júlio César era reencarnacionista, ainda mais Roma, que era muito cosmopolita, vinha cultura de todos os cantos convivendo ali. Então, a reencarnação fazia parte do mundo antigo, sim. Mas cuidado, porque o cristianismo não aceitava a reencarnação como princípio. Até porque não podemos falar do cristianismo, podemos falar de cristianismos. Algumas correntes aceitavam, outras não. Opinião minha, isso dependia muito da sua cultura local, porque é impossível, se você passou uma vida todinha, junto com seus antepassados, dentro daquela cidade, daquela região, com as suas crenças, com seus valores, chega Paulo, principalmente Paulo, e prega um evangelho, fala de um outro Deus, de uma outra divindade, um filho dessa divindade que é Jesus. É impossível você seguir um cristianismo puro. Você, de alguma maneira, vai juntar o que já fazia parte do seu dia a dia com essa nova ideia. A Roma fez isso, né? Roma fez isso? Feito, né? As comunidades da Ásia fizeram isso? Da Trácia fizeram isso? As comunidades, quando chegou ao Egito, Espanha, fizeram isso. Isso é até muito natural. Aliás, a gente vê isso no espiritismo também. Exatamente. Eu já tive a oportunidade de ver o espiritismo em alguns estados. Difere, até mesmo em regiões do Rio de Janeiro. Se você vai para a região dos Lagos ou metropolitana, difere. Então, isso no cristianismo primitivo também falava. Isso, falou, o espiritismo vai ter uma cultura diferente em cada região. Com certeza. Não dá para fugir disso. Agora, a questão da morte nas arenas. Primeiro, desmistificar essa questão das perseguições. Porque perseguia-se não porque os romanos eram maus, eles eram bons. É uma questão de que eles estão afrontando a ordem romana. E tudo que afrontasse a ordem romana, eles tinham que fazer desaparecer. Ponto. Tudo. Então, dentro dessas arenas romanas, para começar, espetáculos nas arenas romanas eram encenações teatrais, ou era muitas vezes até revestidos, ou as duas coisas juntas, né? Revestidos de uma festa religiosa, um sacrifício em honra aos deuses. Então você tinha uma série de espetáculos que se sucediam o dia inteiro, começava de manhã até a noite, oferecido por políticos. Você tinha luta de gladiadores, você tinha morte, não de cristãos, pelo menos no primeiro e segundo século, você tinha era morte de subvertedores da ordem. Era pena de morte, como nós temos na atualidade. O cara, ele é considerado, assim pelo menos é que isso se justifica, né? O cara é considerado subversivo, não dá para ele viver em sociedade. Então ele é o quê? É executado, sofre a pena de morte. O princípio é o mesmo. Então nessas arenas romanas, você não tinha o martírio de cristãos. Você tinha martírio de cristão, de escravo, de estuprador, de ladrão. Era tudo junto, fazia parte. Quer dizer, pelo menos assim, durante um certo tempo, né? Os espetáculos começavam de manhã, tinha show de dança, tinha uns malabarismos, umas coisas bem circenses e tal. Aí, antes de parar para o almoço, você tinha a execução dos prisioneiros, dos criminosos. Não era muito elegante você prestar atenção nessas execuções. Era mais ou menos aí que acontecia, pelo menos durante um certo período. Porque Roma mudou muito também ao longo dos séculos, né? As posições, os costumes, né? Não tinha aquela visão assim do prazer, o prazer pelo sangue, né? Violência. Até tinha. Não eram pessoas ruins. Uhum. Opa, vamos lá acabar com o bem. Como nós temos essa visão. Não era isso. Uhum. Eles estavam ali se divertindo com o sangue. Roma era uma sociedade muito mais sanguinária que na atualidade. E eu não estou falando de gente do povo, não. Estou falando de gente instruída, né? Sempre que eu vejo assim, eu gosto de ver os filmes da antiguidade, e principalmente esse seriado Roma da HBO, que ambientou muito Roma, na minha opinião, o que mais conseguiu passar para o grande público que é Roma. E eles fizeram todo um estudo em Londres, com especialistas em história e cultura romana e tal. E um dos atores fala, depois de ter estudado, ele fala, é engraçado essa sociedade, e isso está muito presente nos 50 anos depois.
Porque olha os prédios que eles construíram, olha a sociedade fabulosa que eles construíram, as edificações, a tecnologia, água encanada, os aquedutos que levavam águas por quilômetros, prédios de 6 andares, as pinturas, Banhos quentes. Banhos quentes, banhos frios, a medicina também já tinha os seus avanços. Por outro lado, é uma raça de assassinos de sangue frio, que lavavam a honra no sangue. Tem um caso que devia ser muito comum em Roma, no seriado, de um soldado centurião que ele passou anos em campanha com Júlio César, né? E esses soldados, quando em campanha, eles ficavam longe da família, eram dados como mortos, que a facilidade de comunicação não era tanta quanto na atualidade. Quando ele chega em casa, ele vê a esposa com o bebê no colo. Ele não pergunta o que é isso, que de fato era até filho mesmo da esposa dele com outro homem, mas ele não sabia, ele já vai simplesmente puxando a faca para enfiar na esposa. Exatamente igual ao que o Ovidio Lúcius faz nos 50 anos depois, que por mais que nos pareça estranha, a moral romana era outra. Quando Emmanuel fala que tem se esforçado para adaptar, a moral, os costumes eram outros. Então, era mais ou menos assim, essa raça de que de repente puxava uma faca, matava, se engalfinhava. Eles tinham muito isso. Então, voltando à questão da arena, aquelas pessoas ali na arena, elas estavam se divertindo com o sangue de pessoas que estavam subvertendo a ordem, que não prestavam para a sociedade. Gente que não valia muita coisa. Mas, repito, nesse momento, questões localizadas, não é uma perseguição universal. Entendi. Uma outra curiosidade é o seguinte, para que o cristianismo se tornasse mais à frente, o que se tornou foi tendo um crescimento dos intelectuais, dos teólogos, no sentido do cristianismo. De defender o cristianismo, de defender, né? De forma teológica, com certeza, de forma inteligente. Celso. Como que foi isso? Isso já é mais da época de Ave Cristo. São vozes que, muitas vezes, eles tentam juntar a filosofia greco-romana com o cristianismo e eles encontram uma perfeita união das duas. Isso acontece muito em Ave Cristo com o Quinto Celso, que ele compara as duas coisas e chega à conclusão que uma completa a outra, que são muito parecidas e tal. Mas isso é um século depois, quando o patriciado romano, desiludido desse mundo romano, da mesma forma que a gente vê as injustiças acontecendo, aumento da violência, perda dos valores familiares, parece que o mundo é injusto, a gente procura ser bom e tem sempre alguém que vem, nos rouba, faz alguma coisa com a gente, e a classe política corrupta, incapaz, que também não está nem aí para os problemas da população. Então, cansados dessas coisas que nós continuamos a enfrentar no dia a dia, muitos romanos da elite, eles começaram a ver o cristianismo como uma das soluções. Agora, veja bem, também, infelizmente, já entrar um pouco na época de Ave Cristo, não vou desenvolver tanto. São crenças orientais, principalmente, que vão penetrar em Roma. Segundo século já devia haver alguma coisa, mas se torna muito forte no terceiro e quarto século. E que, junto a elas, nós temos o cristianismo também. Então, o cristianismo, no quarto século, ele não era uma religião predominante. Terceiro, quarto. Era uma entre várias. O culto a Ísis, o culto a Mitra, que rivalizava com o cristianismo, e o próprio cristianismo. Eu me pergunto por que, especificamente, Constantino se interessou pelo cristianismo. Bem, com certeza tem uma questão espiritual envolvida, sem dúvida alguma, mas como ser humano, o que guiou ele a aceitar o cristianismo? É uma pergunta que vai durar, enquanto historiador, por muitos séculos. Porque mesmo por sentido de dominação que possa ter envolvido ele podia ter ido para uma outra... Qualquer outra crença, tá? Uhum. Temos que acabar com isso que o cristianismo já era predominante. Não era predominante, não, pelo contrário. Mais adiante, quando o próprio Império Romano está desmoronando, quando vem as invasões dos povos germânicos, que eles trouxeram as suas crenças politeístas, o próprio cristianismo vai lutar para sobreviver. Eu acho que até um pouquinho antes... já é a época da formação da Igreja Católica. Eu acho que até um pouquinho antes, mas é uma coisa curiosa, né? A gente tem muita gente que nos escuta, que gosta muito de ciência, né? Tinha o pitagórico também, né? Uma religião aí de Pitágoras, mas acho que isso é um pouquinho antes. É o neoplatonismo, o pitagorismo. Não, já estava se formando. Da época mesmo. Isso ganha muita força no terceiro século. Entendeu? Então, eu ouço muito falar dessas crenças no terceiro século, que, repito, é a época de Ave Cristo. E que é engraçado que eu percebo isso respingando muito aqui ali em Ave Cristo. Personagens que fazem parte dessas correntes da época, né, que estão tentando juntar as religiões mais antigas da Grécia, do Oriente,
com as tradições cristãs e estão fazendo ali, juntando e fazendo as bases da Igreja Católica. É interessante, a sensação que eu tenho ao escutar isso é que, opa, não tá legal, mas eu não sei o que vai ser melhor. Não tô gostando desse mais do mesmo, dessa coisa sem sentido, como você mesmo comentou, as historinhas greco-romanas, digamos assim, né, as mitologias gregas, que realmente para nós hoje são historinhas para fazer filme. Nós gostamos muito, ou então mesmo a invasão nórdica, aí tinha as mitologias nórdicas, que nós temos aí filmes e tudo mais. Isso nos agrada como entretenimento. Mas hoje nós não conseguimos nem sequer levar isso a sério. Para muitos romanos instruídos, isso também eles viam da mesma forma. Então a gente poderia dizer que os romanos eles tinham duas crenças básicas, né? Que é o epicurismo e o estoicismo. É muito complicado a gente passar isso em poucas linhas, tá? Mas o epicurismo, ele não se preocupava muito com vida após a morte. Ele achava que o cara devia gozar de tudo que a vida proporcionava. Não que eles fossem o que nós chamamos hoje de ateus. Não era bem assim não, tá? Não era. Mas, sabe, não se preocupa muito com essas questões morais, vida após a morte. Vamos gozar dos prazeres da vida. Seria algo parecido com o cidadão médium que se diz, sou daquela religião, mas não frequenta, não participa e, eu acredito em um Deus depois da morte, alguma coisa. Tenho minhas convicções, mas também não tô nem aí, o meu negócio realmente trabalhar 24 horas, ganhar dinheiro, viajar. Menos, mas eu prefiro não comparar porque isso é uma série de discussões muito complicadas, que é onde começa, onde termina a outra. Que as pessoas cometem o erro de achar que os epicuristas eram os ateus da atualidade e os estoicistas eram os espiritualistas. Não é bem assim, não. Mas digamos assim que os epicuristas não se preocupavam muito com questões de vida após a morte, se existia ou não. Eles nem se preocupavam, acreditar ou não acreditavam. Já os estoicos, né, Marco Aurélio, o imperador romano, ele era um filósofo estoico. Eu já tive a oportunidade de ver. Ele também é influenciado, se não me engano, pelo neoplatonismo. Meditações do imperador Marco Aurélio, é impressionante como parece, em alguns momentos, o livro dos espíritos. Os sofrimentos são para fazer a gente crescer, os sofrimentos têm que ser suportados com resignação, o sofrimento, as provas da vida que vão tornar um indivíduo efetivamente grande. Não que ele também vá desenvolver a vida após a morte, mas é a pessoa que está muito mais ligada no que está tentando buscar realmente o que é efetivamente a vida, qual é o sentido da vida. O que é o sentido da vida? Então, claro, não tem tanta aquela questão de gozar dos prazeres da vida. É o sujeito que está mais fechado em si, que está mais pensando em si, tá? E é engraçado que é muito parecido. Meditações de Marco Aurélio, quando eu li, é um diário que ele escreveu durante as campanhas dele. É impressionante como alguns trechos parecem o Livro dos Espíritos. Muito interessante isso, né? Essas são algumas das principais crenças romanas do primeiro século, mas não cristianismo. Isso era visto com muito preconceito, quebra de sociedade, hierarquia social. Então você tem o Elvídio Lúcius, cuja filha, por uma questão muito mais espiritual que qualquer outra coisa, está dedicada à religião dos escravos, dos pobres e dos humildes. Né? Claro, os escravos se preocupavam muito com o cristianismo, se ocupavam porque Jesus está prometendo um outro reino exatamente aos sofredores. Então isso teve muito eco entre os pobres, não entre os ricos. Né? Depois é que os ricos vão desiludir também. Então isso é visto como uma doença. A conversão de Célia ao cristianismo, no seio daquela família tradicional romana, que resumidamente é tudo isso que nós dissemos, que faz sacrifícios em honra aos deuses, sacrifícios públicos. Temos aí o Neio Lúcius que sintetiza a moral romana do período. E ela é vista como doente, isso é doença, isso é um desvio de caráter que não deve se repetir. A nobreza israelita também pensava isso, no caso do Paulo Estevão, o pai do Saulo. Também. Né? Falando isso com ele, meu Deus, você está doente, você está louco. E de fato, essa transformação social brusca desses indivíduos, eu acho que para muitos de nós devia nos assustar. Eu tenho certeza que se nós víssemos um Paulo, conversão Saulo-Paulo, que ele era Saulo e Paulo, muitos de nós ia vê-lo como um doente. Isso. Precisa de uma desobsessão. Exatamente. Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que não só Paulo, mas mesmo Jesus Cristo. Se nós tivéssemos inserido naquela sociedade, como a gente começa a ter um estudo um pouco mais profundo lá com o auxílio do Haroldo, quanto ao Velho Testamento, a gente começa a ver quais são as características que o Levítico tinha naquela situação, e o Levítico eram as leis morais e que regia toda a questão do clero, das obrigações
religiosas do povo hebreu. Se você visse, se estivesse inserido hoje nessa condição, da mesma forma que nós estamos inseridos num paradigma, se nós víssemos algo totalmente estranho, ou nós vamos ignorar e rir, que é muito provável hoje em dia, ou se você tem uma situação mais belicosa, você vai crucificar. Pois é, e dentro agora as famílias romanas, né? Famílias tradicionais romanas são os patrícios romanos, a classe mais alta da Roma antiga. Então nós temos ali o que é família, muito diferente do conceito de família atual, né? Família, minha mãe, meu pai, meus filhos, meus irmãos, pronto. Na época a família não tinha nada a ver com laços de sangue. Se eu tivesse um filho, que eu renegasse esse filho ao nascer, não o reconhecesse como meu, por mais que ele fosse meu, ele não era nada meu. O sangue não dizia nada. Por outro lado, se eu adotei um filho, eu adotei publicamente, esse filho adotado é mais filho meu do que o de sangue. Eles não ligavam para sangue. Então, o que é a família na Roma Antiga? Família é aquele núcleo de pessoas que estão interligados principalmente em torno de um pater familias, o líder da família, e em torno de uma mesma crença nos antepassados, nos deuses protetores da família e etc. Ligados por afinidade. Uma afinidade religiosa, principalmente religiosa, tá? Então, pai e mãe, filhos eram família? Eram família. Irmãos, nem tanto. Pai e mãe, nem tanto. Depois que você casasse, você tinha a sua família. A não ser que você continuasse a ser dependente do seu pai. Porque a dependência de pai e mãe na Roma Antiga não era aos 18 anos, não. Era enquanto o pai vivesse. Por isso que a gente tem, isso está no Há 2000 anos e em outras obras, por isso que a gente tem muita questão na época de filhos assassinando pais. Para se livrar do jugo paterno. Nem dinheiro você tinha, você vivia. Você podia ter 50, 60 anos. Se seu pai fosse ainda encarnado, você vivia sob o jugo paterno, sem poder tomar grandes decisões e recebendo, se o pai quisesse, uma mesada. E esse filho, ele tinha como desvincular ou ele era socialmente vinculado sempre? Se o pai renegasse, mas ainda assim podia ficar sem herança, não era interessante. Não, enquanto o pai morresse, a não ser que o pai renegasse ou desse a independência, uma emancipação. Podia, mas era mais difícil. Mas o fato é que o mais comum era exatamente os filhos ficarem na dependência dos pais e parece provocar na Roma Antiga muito essa questão de filho matar pai. A Aurélia, por exemplo, no Há 2000 anos, ela faz isso para se livrar do marido, que depois se mata, vê a calhar, e da mãe também, que ela mata, exatamente que ali ela teve plena liberdade para administrar os bens dela. E isso também se repete em Ave Cristo com a personagem Lucila. Tenho certeza que ela foi ou facilitando ou dando graças aos deuses dos parentes que faleceram, o marido também, exatamente porque ali ela teve a emancipação dela, de administrar os bens dela, tomar as decisões dela e pronto. Voltando a essa questão, escravos eram parentes? Eram parentes. Escravos libertos eram parentes? Ficavam ligados aos seus senhores por laços de amizade, de apoio mútuo? Com certeza. O Nestório não foge desse esquema, tá? Quem é a autoridade paterna? O líder da família. Aí, os 50 anos depois, não deixa claro se é o Neio Lúcius ou se o Neio Lúcio já tinha emancipado o Elvídio Lúcius. Não deixa claro isso, entendeu? Porque o Elvídio Lúcius, ele parece agir ali como líder familiar a partir do momento em que, está no livro, ele vê a Célia com o filho nos braços e ele pensa em matar a filha. E, se eu não me engano, ele chega até a puxar um punhal, não lembro exatamente agora, ou pensa, ou alguém sabe que ele faria isso, porque se ele não fosse o pater familias, ele não poderia fazer isso, só o pater familias. Então, o que eu penso é que o Neio Lúcius, o pai dele, pode ter dado emancipação a ele. Se deu a emancipação, aí sim ele teria plena autoridade. Então, o líder da família era também o juiz da família, podendo inclusive decidir sobre vida e morte dos familiares. Interessante isso, né? Esse líder da família, ele também era um líder religioso, né? Era o sacerdote da família. Os romanos tinham um altar doméstico onde eles ofereciam libações, ofereciam sacrifícios em honra aos deuses familiares, os espíritos dos parentes que partiam antes deles, né? Que faleciam, desencarnavam antes e que protegiam a família, né? Então essas oferendas, todos esses cultos, essas preces que eram oferecidas aos deuses da família, tudo isso era presidido pelo sacerdote da família. Quem era o sacerdote? O pater familias, o pai de família.
Poxa vida, Bem é interessante muita isso. informação e que só coça a mão aí para pegar o livro de novo E ler. Porque é interessante que isso, como eu falei, não está técnico, está ali. Quando você entende um pouco de família romana e compara, você entende muita coisa. Outro detalhe também interessantíssimo é que quando o Ovidio Lúcius retorna a Roma, por conta da Célia estava convertida ao cristianismo e isso estava sendo visto como uma doença no meio da família. Ele deixa a Célia aos cuidados do Neio Lúcius, lembra? Essa é outra questão também das tradições familiares romanas, porque os avós paternos e avós maternos. Os avós maternos significavam a brandura, a docilidade. Botando em termos atuais, são aqueles avós que estragam, que passam a mão na cabeça, que não dá nada para a criança comer, a criança não quer almoçar, quer doce, dá. Todas essas coisinhas, né, que a gente passa no dia a dia. Já os avós paternos deviam significar, sim, a educação rígida, a disciplina, a briga, os deveres que devem ser ensinados, a disciplina. E é curioso que dentro dessa questão de que os avós paternos deveriam significar a disciplina e a corrigenda, ela é deixada aos cuidados de quem? Do avô paterno. Isso, na verdade, encerra aí uma prática romana muito comum, que poderia ser um erro se fica com os familiares maternos. Não, ficou exatamente com o familiar paterno e era dever dos avós paternos exatamente essa disciplina, essa questão de ensinar, de educar em termos severos, nada de docilidade, de brandura, nada de estragar, falando em termos atuais, né, os netos. É outra questão muito interessante que está no livro. Muito, muito interessante isso. E, como eu falei, são respingos do que a Roma antiga significava em termos familiares. Era tudo muito diferente, na minha opinião, da atualidade. Família significava uma coisa absolutamente diferente. Entendeu? Agora, Kaique, o Emmanuel põe de uma forma muito interessante no Caminho da Luz, do livro psicografado do Chico Xavier, psicografia também de Emmanuel, né? Que Roma teria sido realmente um projeto da espiritualidade superior de civilização para o mundo. E, é claro, ele chega a dizer que era um projeto de unificação da humanidade. Chega a dizer o seguinte, abre aspas, todos os esforços foram despendidos nesse particular pelos emissários do plano invisível, e a prova desse grandioso projeto de trabalho unitário é que a obra do Império Romano foi das mais primorosas em matéria educativa, com vistas à organização das nacionalidades modernas. O próprio instinto democrático da Inglaterra e da França, bem como as suas elevadas obras de socialização, ainda representam frutos da missão educativa do Império no seio da humanidade. Então, dizendo que esse caminho foi desse jeito até que ele disse que os abusos da autoridade e do poder embriagavam a cidade valorosa. Toda a sede do governo parecia invadida por uma alavanche de forças perversoras das mais baixas esferas dos planos invisíveis. Comecei até a lembrar de um país aqui, a família romana cujo esplendor espiritual conseguiu atravessar todas as eras, iluminando os agrupamentos da atualidade, parecia atormentado pelos mais tenazes inimigos ocultos, que aos poucos liminaram as bases mais sólidas, mergulhando-a na corrupção e no extermínio de si mesma, dada a ausência de vigilância de suas sentinelas mais avançadas. Denso nevoeiro obscurecia todas as consciências, e a sociedade alegre e honesta, rica de sentimentos enobrecedores, foi passo de crimes humilhantes, de tragédias lúgubres e miserandos assassínios. As classes abastadas aproveitavam a pletora de poder, instalando-se no carro da opressão, que deixava atrás de si um rastro fumegante de revolta e de sangue. Os Gracos, filhos da veneranda Cornélia, são quase que os derradeiros traços de uma época caracterizada pela administração enérgica, mas equânime, cheia de honestidade, de sabedoria e de justiça. Essa questão da família romana, que ele se refere à família nos moldes da época republicana, em que o homem era o líder familiar, o administrador, a mulher devia cuidar dos filhos, devia dar a educação aos filhos. Ele faz um outro comentário a esse respeito, exemplificando que o assassinato dos tribunos da plebe Tibério e Caio Graco são o início, para muitos, da crise da República Romana, que vai culminar no assassinato de Júlio César. Depois vem Augusto e renova tudo e funda o Império Romano. O que está acontecendo ali é exatamente que as conquistas, os escravos que vão entrar em Roma Antiga em número elevado, tudo isso está trazendo um conforto muito maior que os romanos tinham acesso, né? Riquezas,
luxos, objetos de luxo, de prazer e tal. Então, os romanos até no dia a dia, mulheres, elas não se maquiavam, elas muitas vezes não colocavam nem os cadarços das sandálias, dos sapatos, nem dar mamar aos seus filhos e tal. Então, na verdade, isso tudo está contribuindo para quê? Isso que Emmanuel se refere, porque são mentes vazias que estão colocando todo mundo para fazer os deveres deles, no máximo se limitando a administrar ou dar ordens, quando muito, e eles mesmos estão com a mente vazia, se voltando para a busca de prazeres, para viver o dia a dia, festas, danças. Você me faz lembrar, Caí, que o Chico Xavier, na Sombra do Abacateiro, na década de 80, ele falando do Brasil, ele dizia o seguinte: está vindo aí um conforto para o qual não sei se estamos preparados. Acho que não. Pois é. E isso faz parte desse conforto a que os romanos não estavam preparados, né? Então, na época dos 50 anos depois, já é o tipo de família já em decadência. E olha que era uma família, na minha opinião, razoável, porque tem famílias muito piores. Tem histórias de filhos matarem pais, ou homens não quererem ter filhos exatamente porque dá muito trabalho, não quero, então eu vou deixar minha fortuna toda para o Estado e não quero ter família, sou sozinho, me basto. Tudo isso faz parte da decadência dessa família romana. E nós ainda temos também uma série de dificuldades que o próprio Ovídio Lúcio criou na juventude, né, que vem a responder por todas as dificuldades do livro, que é quando ele, antes de casar jovem, ele teve uma situação, não um romance, né, ele simplesmente teve uma situação com uma plebeia chamada Cláudia, e que ele a deixou para trás, que para ele foi uma situação e para ela não. Para ela não. É interessante porque ele mesmo, na época, ele está indo da contramão dos valores romanos, né? Porque ele teve uma situação com essa Cláudia e depois vai embora. Ela se apaixona e vai atrás dele. E é exatamente assim que o enredo do livro, né? Que ela se apaixona e tenta reconquistá-lo, porque ela não se sentiu desligada dele. Isso com certeza a psicologia pode explicar, esses lances de mulher, entre aspas, apaixonada, que cisma e que vai atrás, que faz loucuras, que é o que ela fez. Mas é interessante notar que o casamento do primeiro século era um, o casamento do segundo século era outro. O casamento, principalmente da época da República, era uma coisa mais fria. Era o homem e a mulher. O homem era o líder, a mulher devia obedecer, as decisões eram tomadas pelo homem. Isso está muito na 2000 anos, o Públio Lentulus tomando as decisões. Na época republicana, ainda início do Império, a mulher é simplesmente a reprodutora que vai me dar filhos saudáveis, principalmente homens, porque eles se preocupavam muito com essa questão de continuidade da família. Já nos 50 anos depois, o casamento muda, o casamento passa a ser mais, ainda não há 2000 anos, o companheiro e a companheira, essa é minha mulher, essa é a companheira, que eu tenho que ser feliz com ela. E essa relação deixa de ser distante e fria, como era na época da República, uma questão mais prática de fornecer filhos de sangue ao Estado e à família. E é interessante notar que essa moral, aqui os romanos eles eram muito mais libertários, né, com relação a sexo, a prazeres, etc. Eles não tinham muito problemas com bissexualismo, nenhum, na verdade. Não tinham, qualquer romano homem podia fazer parte tanto o sexo com homem quanto com mulheres, né? Então estamos falando de romanos ricos, principalmente. O que não era comum na República Romana. A família que Emmanuel se referiu e que ele mesmo fala, que Públio Lentulus fazia questão de ser um homem antigo. Ele, na verdade, está lavando a honra dele, ou era tradicional. Mas isso era muito comum na época do Império Romano. As crianças, os rapazes frequentar os antigos bordéis. Era muito comum essas questões. Então, a partir da época dos 50 anos depois, segundo, terceiro século, antes do cristianismo penetrar a moral romana, a própria moral romana vai se tornando mais tradicionalista. Por quê? Na época de 50 anos depois, você ia a um bordel já era considerado fraqueza. Você tinha que casar virgem. E só buscar muitas vezes o sexo para procriação. Então é interessante que a moral cristã ainda não tinha chegado ao seio da elite romana, mas essa elite romana ela já vai se moralizando, vamos dizer assim, antes mesmo do cristianismo. Então muitas dessas libertinagens, dessas questões sexuais, isso tudo, maltrato sobre escravos, eu falei, não pode sair matando escravo, tudo tem que ter uma justificativa. É engraçado como os romanos vão se moralizando antes mesmo da chegada do cristianismo. Então, esse comportamento do Ovídio Lúcio no segundo século já era feio. Para a moral romana já era feio. Já era uma coisa, sabe, estranha.
o cara deveria casar virgem, ou algo assim nesse sentido. Ele e a esposa, nada de servos, como era comum no primeiro século. Era visto esse desregramento sexual, todos os impulsos passam a ser vistos como um desregramento. Então você tem que controlar os seus impulsos. Segundo século, né? Você tem que controlar os seus impulsos. É uma questão muito interessante que aí vem Emmanuel, quando fala disciplina, disciplina, disciplina. Isso soa para mim como muito romano. Exatamente disso. Controle os seus impulsos. Os seus impulsos não podem te controlar. É o contrário, você pode. Principalmente segundo século. Primeiro século também, porque as transformações elas não acontecem de uma hora para outra. Elas vão acontecendo muito gradativamente e os valores entram em choque, né? Mas isso fica muito claro no segundo século, né? A moral já vem muito antes, as famílias vão ficando mais fechadas, as questões sexuais vão se tornando pouco a pouco mais tranquilas, menos, sabe, nada de libertinagem, de ter situações com servos, com escravos, de fazer o que quisesse. Isso tudo passa a ser visto como fraqueza, defeito de caráter. E que é muito interessante, né? Que o Ovidio Lúcio, repito, ele já era ali, dentro desse comportamento que ele teve, já não era uma coisa muito bonita, não. Era uma coisa feia para os padrões romanos e ele não passa nem perto da moral cristã. Kaique, nos 2 episódios anteriores falámos há 2000 anos, e nomeadamente da figura de Públio Lentulus, do qual vocês encontraram várias pesquisas históricas comprovando ou evidenciando a sua autenticidade como figura da Roma Antiga. E neste romance dos 50 anos depois, há alguma personagem que haja evidências históricas da sua presença nessa época? Pois bem, a figura principal, a personagem Célia, ela é muito comentada, ainda no prefácio, Emmanuel fala aqui, ainda na adolescência eu tive essa curiosidade, que ele fala que a Igreja Católica ele guarda as tradições familiares, apesar de tudo estar um pouco embaralhado, está meio confuso, e que fala que ela era santa. E que santa é essa? Não existe Santa Célia na Igreja Católica, né? Então a primeira figura de que se tem algum resquício histórico que chegou até nós é a própria personagem principal. Em 2004, eu estava com um projeto no Museu da República, lá no Rio de Janeiro, e tinha uma livraria muito bacana lá nesse local, Palácio do Catete. E lá eu encontrei um livro bem volumoso, chamado Legenda Áurea. Esse livro ele foi feito na Idade Média por um cara chamado Jacopo de Varazzi. Depende da tradução, mas é Jacopo de Varazzi, pelo menos nessa tradução que eu vi. O que ele faz nesse livro? Ele traz uma biografia resumida da vida de santos, desde a época do cristianismo primitivo, os apóstolos, até a época mais ou menos que ele viveu. Francisco de Assis, por exemplo, está ali e tal. E ao acaso, vamos dizer assim, entre aspas, eu me deparei com uma biografia muito interessante que me soou exatamente a última parte do 50 anos depois de uma monja, vamos dizer, um monge chamado Marino, que ele havia vivido num mosteiro e que foi acusado por uma certa Bruneilde, que engravidou, colocou a culpa nesse monge Marino. Depois de um tempo, esse monge faleceu, desencarnou, Marino, e aí no mosteiro foram ver que era mulher. E aí dizem que a Bruneilde foi chamada e que enlouqueceu, uma série de coisas. E que era uma figura muito carismática ali, um líder, né, cristão, no local em que ela viveu. Muito embora realmente a época, o local estejam bem confusos. Mas é interessante porque quem leu 50 anos depois sabe que é o final de 50. É exatamente isso. A Célia, ela vai para um mosteiro e ela toma um nome chamado Marinho, né? Marinho ou Marino, na mesma questão de tradução. Onde ela vive como monge no meio desses monges e que, quando ela vem a desencarnar, que foram ver, era uma mulher. E o que aconteceu ali? A Emmanuel não conta sobre isso, a história conta. Não, ele conta até aí. Ele fala o seguinte, que os monges procuraram saber quem era essa Célia, quem era essa jovem, que viveu, era mulher e que viveu entre eles como homem. E não descobriram o nome dela, a biografia dela, nadinha. E aí eles decidiram chamá-la sob a forma feminina que ela adotou. Peraí, ela chama o quê? Marino. Então vamos chamá-la de Marina. A Célia dos 50 anos depois, portanto, é a Santa Marina da Igreja Católica. Isso também já foi afirmado bem antes de mim
pelo Clóvis Tavares, que conviveu com Chico Xavier, que por um acaso lá no Rio, num sebo, encontrou um livro em espanhol falando sobre o assunto. E parece também que existe um culto a ela na Itália, e que até na Itália alguém foi buscar dados biográficos sobre ela. Foi difícil até encontrar sobre a vida dela na Itália. Então não é uma santa muito comum, não. Pelo contrário. É difícil você achar sobre a vida dela. Isso para ninguém achar que, na época, em 1938, Chico Xavier ia achar isso tranquilamente, tá? Quem descobriu um pouco isso foi o Clóvis Tavares, né? Bem depois da psicografia de 50 anos depois. Mas Santa Marina, né? O livro. Santa Marina. Esse livro é de 2008. Mas eu descobri, eu não sabia, não fazia a mínima ideia desse livro. Eu descobri em 2004 nessa situação. Eu lembro quando lendo Legenda Áurea. O Marco Paulo também chegou a descobrir uma época. Ah, é? Pesquisou, foi na época de um bate-papo que nós fizemos 50 anos depois, um estudo que a gente fez do livro. Ele pesquisou e encontrou também como irmão Marino. Santa Marina. Santa Marina, né? Por mais que a história seja absurda de termos uma mulher vivendo como homem, ela encontra algum resquício na história. É uma ideia também que incentiva a pesquisa, ele que já gostava desse aspecto, né? Dos livros do Chico, do Emmanuel. E na introdução do livro, Emmanuel fala isso. Mas é engraçado, porque Emmanuel ele não complementa, só fala santa. Ele não fala, ele não dá detalhe nenhum, mas ele fala que estava nos arquivos da Igreja Católica. Amarelecidos, né? Alguma coisa assim. Pois é, e eu, como adolescente, corri atrás. E alterados. E alterados. Mas o que está alterado ali é basicamente o lugar. Ninguém sabe a origem dela, ninguém sabia que ela foi Célia, né? Ninguém sabe, né? Ela não revelou isso porque o pai adotivo dela faleceu e ela já chegou como filha dele lá no convento. Então ninguém sabe da história pregressa que ela tinha sido uma romana, filha de um patrício romano, né? Ninguém sabia da história dela. Tem coisas que são passagens, acho que quase todo espírita tem umas passagens que são um pouco inexplicáveis. Eu, por minha vez, também tenho uma passagem inexplicável que eu vou revelar aqui agora, que eu acho bem interessante. E eu vim da dificuldade de encontrar informações aí do irmão Marinho e Santa Marina. Isso só me deixa mais estranhado por conta dessa situação. Porque eu imaginava que seria algo relativamente simples. Eu não sabia dessa dificuldade, coisa que eu fiquei sabendo agora. E eu lembro muito da Santa Marina por causa, não sei se tinha aqui em Minas, né? Que lá tinha muito comercial no Rio daqueles copos e pratos da Santa Marina. Essa Santa Marina é mesmo uma santa. Foi até por isso que quando eu Santa Marina, deixa eu ver quem é, no livro Legenda Áurea. E aí me deparei com 50 anos depois. E temos mais duas famílias que são citadas. Tá? Personagens, especificamente, não são citados. Mas a gente tem, por exemplo, uma questão interessante, que é a família do Fábio Cornélio, que era o pai da Alba Lucínia. Por sua vez, a Alba Lucínia é mãe da Célia. Eu já tive a oportunidade de ver críticas e realmente me soa estranho, porque o Fábio Cornélio tem dois nomes gentílicos, a gens Fábia e a gens Cornélia. Isso me pareceu muito estranho para a nomenclatura que chegou até nós, que a gente vê, como o cara pode ter dois nomes gentílicos, né? É muito estranho. E, de fato, fazendo essas pesquisas para o Há 2000 anos, nós nos deparamos com um manual de romanos conhecidos através dessas epigrafias. É um dicionário, né, de personalidades romanas. E nós descobrimos que na época do Antonino Pio existiu sim uma família Fábio Cornélio. Esse Fábio Cornélio, na época do Antonino Pio, ele era prefeito da Guarda Pretoriana, que era responsável pela segurança do imperador e de Roma, uma tropa de elite fortemente armada e temida, e que ele fazia parte, né, evidenciando que existia sim uma família Fábio Cornélio e que tinha destaque na Roma Antiga. E nota, o cara tinha dois nomes gentílicos. Por quê? Aí nós descobrimos que dentro da nomenclatura romana foi uma espécie de tradição durante um tempo, um costume durante um tempo, o termo mais acertado. Porque se eu sou, por exemplo, né, lado paterno, eu sou um Fábio, mas aí eu sei que uma bisavó minha, uma tataravó minha, um tataravô meu, ele se destacou em um feito político ou porque venceu uma guerra. Então, para eu glorificar o meu nome, eu junto o meu nome gentílico ao nome de algum antepassado meu que foi importante. Por isso fica o Fábio Cornélio. Por algum motivo ele quis botar os dois nomes porque seria interessante para se glorificar, para se promover e tal. Outro personagem citado é exatamente um personagem dessa terceira guerra judaica citada no livro, que é o Quinto Lólio Úrbico.
Esse Lólio Úrbico não é o Lólio Úrbico do livro. Ele era governador romano na Inglaterra, era considerado o maior general da época do imperador Adriano. E ele foi chamado para vencer a guerra judaica, que nos referimos do Bar Koziba, que é exatamente o momento em que a história começa. A família Lólio Úrbico, portanto, existia também em Roma. Nós não temos como deixar de ligar esse personagem, Quinto Lólio Úrbico, que era o maior general de Roma no período, ao personagem Lólio Úrbico, cujo primeiro nome Emanuel não cita, né? A gente só sabe que também é um Lólio Úrbico, mas podia ser Caio, podia ser qualquer outro nome, nós não sabemos. Caio, Marcos, Públio, nós não sabemos. Ele só cita o nome gentílico e o cognome, Lólio Úrbico. Mas, enfim, respondendo ao Nuno, então nós temos muitas evidências de pelo menos 2 famílias importantes da Roma Antiga e que são citadas no livro. A família do prefeito pretoriano Lólio Úrbico existia. Ainda tem um detalhe interessante nas minhas pesquisas com Marco, que nós temos também uma lista de prefeitos pretorianos da Roma Antiga. E nós fomos pesquisar essa lista. E é interessante e chato, assim, frustrante, porque essa lista parece estar bem completa. Quando chega na época dos 50 anos depois, só tem uns sinaizinhos de interrogação. Na época do Lólio Úrbico, dos 50 anos depois, ninguém sabe quem foi o prefeito pretoriano. Foi frustrante. Meu Deus, eu não acredito que exatamente aqui está em branco. Poxa, mas, de qualquer maneira, também não tem nada que fale contra. E essa questão da família do Fábio Cornélio, né, que explica um dos nomes que era hipercriticado no livro, que era ter 2 nomes gentílicos que a princípio parecia lógico, mas aí veio esse dicionário que citou, sim, um personagem importantíssimo na época, no 2º século, na época mais ou menos dos 50 anos depois. Esse dicionário de quando? É recente, é recente. Só uma nota em relação à entidade do mesmo espírito de Célia Lúcius e Santa Marina. O filho de Clóvis Tavares, em 2008, fez a investigação e publicou um livro pela editora Vinha de Luz, exatamente com esse nome que os nossos ouvintes podem estudar. Célia Lúcius, Santa Marina. Excelente livro, já li e recomendo. Maravilha. Só voltando aqui um pouquinho, então, sobre o depoimento que eu estava comentando sobre a Santa Marina, que era, como você mesmo disse, né, Kaique, é um santo difícil de encontrar. Mas quando criança, pelo menos a minha memória era essa, quando criança, essa era uma história que era contada para mim muitas vezes. Eu adorava escutar essa história. Dos 50 anos. Da Santa Marina. É mesmo, é? Só que eu não nasci em um berço espírita, né? Eu já comentei, fui católico, já fui ter coroinha. E mais adiante, ao ter esse livro lido, cheguei na minha mãe todo feliz. Mãe, minha mãe é católica, mas eu achei interessante comentar com ela, né? Você lembra aquela história do santo tal, que era mulher, não sei o que, você me contava quando era criança e tal? Eu li um livro do Chico Xavier que é exatamente essa história. Ela olhou para mim e falou assim, você deve ter escutado essa história de qualquer outra pessoa, menos de mim, porque eu não conheço essa história. Mas na minha memória, isso seria ela. Agora, vou falar um dito católico, são mistérios da fé, porque quem que me contava essa história? Mas era uma história assim, extremamente presente e que eu recordava muito, porque eu fiquei marcado com essa história de um santo ao morrer ter descoberto que era uma mulher. E ao ver isso em um livro de Chico, já há muito tempo sendo espírita, isso me encheu de alegria de ter visto essa referência e também de estranheza ao descobrir que eu não sei quem contava isso para mim. Talvez mistérios mediúnicos. Amigos, a história está muito boa, mas nós temos que encerrar nosso episódio e vamos encerrar nossa maratona de gravações hoje, no sábado, antes do 3º passeio anual dos amigos de Chico, dos amigos do Portal Saber a Pedro Leopoldo. Nós tínhamos programado gravar 4 episódios, mas não foi possível, porque a necessidade de convívio é muito grande e a gente percebe que é um grande reencontro aí dos nossos amigos e aí, infelizmente não foi possível completar a nossa maratona de 4 episódios, mas foram 3 episódios muito bem gravados e esse especial abriu, né, o primeiro episódio
da série histórica falando 50 anos depois. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Que a luz iluminar, pode saber que é a verdade, trazendo a liberdade pela mão. Pode saber, pode saber.